Evangelho de João, capítulo 20. Quero nesta noite pregar uma mensagem com o tema condicionada pela circunstância. Esse é o tema da mensagem, condicionada pela circunstância. João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20. Eu quero ler com os irmãos primeiro versículo de João capítulo 20, depois nós vamos pular para o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. O tema da mensagem é condicionada pelas circunstâncias. Irmãos, acredito que esse tema tem muito a ver comigo e com você. Você já percebeu que como nós somos condicionados pelas circunstâncias? Quando todo mundo às vezes está falando algo, nós falamos também. Uma coisa que você pode observar, você chegar num estacionamento e tiver todos os carros estacionados aqui e tiver vaga lá no final, a tendência nossa é estacionarmos o carro onde já tem vários carros. Dificilmente alguém estaciona o carro lá mais à frente, talvez o único carro que fique lá mais distante. Quase sempre nós estacionamos já onde tem. Se você vai à praia e tiver um lugar onde está um pouco deserto e um local onde tem bastante gente, geralmente nós estamos onde tem mais gente. Por que isso? Porque muitas vezes nós somos condicionados às circunstâncias, nós somos condicionados ao grupo, à ocasião, ao momento, e nós somos influenciados muitas vezes por isso. Perceba que no nosso país, quando todo mundo fala de crise, nós também falamos de crise. Quando todo mundo está falando algo, nós também estamos falando. Observe que muitas vezes nós estamos condicionados às circunstâncias. Quando todo mundo fala de morte, a gente tem que falar de morte. Quando todo mundo fala de crise, a gente tem que falar de crise também. Quando todo mundo fala de tragédia, parece que a gente tem que falar também. Observe que muitas vezes nós estamos condicionados às circunstâncias. Não foi diferente com Maria.
Maria Madalena. A palavra do Senhor diz que Jesus fora crucificado, depois sepultado por José de Arimateia e Nicodemos, e Maria sabia o local onde Jesus tinha sido sepultado, e Jesus fora sepultado na sexta-feira, no sábado era o dia de guardar o descanso, e no domingo de manhã, no primeiro dia da semana, o texto diz que Maria Madalena vai para onde? Vai para o sepulcro. Para nós entendermos, irmãos, veja que a palavra do Senhor, no texto correspondente, diz que aquela pedra do sepulcro estava lacrada e selada com o selo romano, e havia uma guarda que vigiava para que ninguém alterasse aquele túmulo. E diz a palavra de Deus que desceu um anjo do céu, como se fosse um relâmpago, e todos os guardas caíram por terra, a pedra do sepulcro foi removida, aqueles guardas, assustados, amedrontados, aterrorizados, correram, fugiram, o túmulo ficou só. Quando Maria chega naquele lugar, quando Maria chega no túmulo, diz a palavra do Senhor que a pedra estava revolvida ou removida. E Maria, quando chega que vê a pedra, e ela se assusta, porque ela esperava que a pedra estivesse ali no túmulo, e ela chora, e ela sai, fala para Pedro e para João, eles vão lá, verificam, depois eles vão embora, e ela permanece ali, no sepulcro, chorando, e depois ela resolveu olhar para dentro, e quando olhou para dentro, diz a palavra de Deus que tinha 2 anjos vestidos de branco, e esses 2 anjos olham para ela e diz: por que chora? Ela estava chorando torrencialmente, e eles perguntam: por que chora? Diz: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. E quando elas olham, de repente, vê Jesus em pé e não o reconhece. Diz a palavra de Deus aqui que ela pensava que era um jardineiro. Ela não reconhece o Senhor Jesus. E aí, nesse momento, ela fala com ele. E, aliás, Jesus toma a iniciativa e diz: por que choras? A mesma palavra. Por que choras? Diz: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Tu sabes onde eles puseram, me diz, porque eu quero levá-lo. E aí ela sai triste, chorosa, e de repente Jesus diz assim: Maria. Então, quando ela ouviu aquela voz, Maria, soou como uma voz familiar, e quando ela voltou, ela viu que era Jesus. E Jesus fala com ela e diz: não me detenhas, vai e diz aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, para o vosso Deus, vosso Deus. E aí ele fala com Maria, e depois que ele conversa e fala com Maria, ela sai dali para noticiar, para dizer para os discípulos o que Jesus tinha dito para ela e como ela tinha visto o Senhor Jesus. Diante disso, irmãos, nós vamos observar nesse texto que Maria, sua mente, seu coração, sua vida estava condicionada às circunstâncias. Jesus tinha morrido, estava sepultado, e ela vai ao primeiro dia condicionada a estas circunstâncias. Sua mente estava condicionada a isso. Ela vai para lá, para aquele local, para ver o quê? Um túmulo fechado, para ver um túmulo lacrado. Ela vai para ali para encontrar aquele túmulo, nem sabia o que poderia ser feito, mas ela vai para lá na expectativa de que pudesse remover aquela pedra. Mas ela vai nessa expectativa e chega ali, tudo está alterado, tudo está mudado.
e ela está condicionada a esta circunstância. E aí nós vamos observar esse texto na palavra de Deus, e isso tem muito a ver comigo e com você, porque muitas e muitas vezes nós estamos condicionados às circunstâncias, às adversidades, aos problemas da vida, e nós agimos, falamos de acordo com as circunstâncias. E vamos observar alguns detalhes desse texto. Primeiro, quando alguém como Maria está condicionada à circunstância, só interpreta a situação como trágica. Só interpreta a situação como trágica. Vamos observar o texto. Maria chega ali e o túmulo está aberto. A pedra está removida, revolvida. Qual é a interpretação que Maria dá daquilo? Levaram o meu Senhor. Roubaram o meu Senhor. Esta é a interpretação que ela dá. Observe, meus queridos, que quando nós estamos condicionados a uma circunstância, a interpretação que nós damos é sempre trágica. Em nenhum momento ela cogitou a possibilidade de Jesus ter saído daquele túmulo e ter ressuscitado. Ela interpreta como algo trágico que acontecera. Alguém roubou o corpo de Jesus. Observe se não é assim na nossa vida. Quando nós estamos condicionados às circunstâncias, a gente só vê a tragédia, a gente não vê mais do que isso. Nós só vemos a desgraça, nós só vemos a miséria, não vemos luz, não vemos o bem, não vemos a possibilidade. E Maria chega ali e ela diz: roubaram o corpo do meu Senhor. Condicionado pelas circunstâncias. Não é assim que acontece às vezes conosco? Condicionado pelas circunstâncias, a gente não consegue enxergar além, a nossa interpretação é sempre trágica. E esta foi a interpretação que Maria deu àquele momento. A pedra não está lá, então roubaram o corpo de Jesus. Tragédia. Segundo, meus irmãos, quando nossa mente está condicionada pelas circunstâncias, nós só enxergamos o extraordinário como ordinário. Só enxergamos o extraordinário como ordinário. O texto diz que ela se abaixou. E o que foi que ela viu dentro do túmulo? 2 anjos. 2 anjos vestidos de branco. Uma pessoa que tivesse normal, lúcida, ao ver 2 anjos dentro do túmulo, ia saltar, ia pular, ia festejar. Mas não, ela enxerga 2 anjos, um aos pés e outro à cabeceira daquele lugar onde Jesus estivera. E ela olha e ela não consegue enxergar o extraordinário que está ali. Ela enxerga aquilo ali como algo ordinário. Meus irmãos, ela olha para dentro do túmulo e aqueles anjos falam com ela e perguntam: por que choras? Qual é a resposta dela? Porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde puseram. Ela fala com anjos. Isso é coisa extraordinária, mas na visão dela, ela está vendo apenas homens comuns. Porque ela está condicionada às circunstâncias. Quando nós estamos condicionados às circunstâncias, o extraordinário pode aparecer na nossa frente e a gente não consegue ver senão o ordinário, o comum, o corriqueiro. E Deus está dizendo: olha o extraordinário na tua frente, tem 2 anjos na tua frente. E ela olha e vê o quê? Apenas 2 homens comuns sentados.
Quantas vezes Deus coloca diante dos nossos olhos algo extraordinário e a gente só consegue ver o ordinário. O extraordinário está descortinado, aberto aos nossos olhos, mas a gente não enxerga o extraordinário, só o ordinário. Ou seja, são dois anjos de Deus ali e a gente só enxerga homens naturais, impotentes, que estão ali. E o que é que esses homens estão fazendo ali dentro, sentados, hein, irmãos? O que fazem dois homens sentados ali? É isso que ela vê. Porque ela está condicionada às circunstâncias. Depois da morte de Jesus, depois de todo aquele sofrimento, depois de toda aquela agonia, depois de toda aquela dor, ela não consegue ver o extraordinário, ela só enxerga o ordinário. Outra coisa que o texto vai nos apresentar aqui, irmãos, é que quando alguém está condicionada às circunstâncias, só percebe o natural e não o sobrenatural. Observe o texto. Quando Maria está ali, alguém chega e diz assim: por que choras? Quem falava com ela era Jesus. E o texto diz, supondo ser ele o quê? O jardineiro. Quem está ali é Jesus, de forma sobrenatural, poderoso, portentoso, glorioso, e ela não consegue ver Jesus sendo o ser glorioso ali, ela apenas enxerga um jardineiro. Ela está, irmãos, tomada pelas circunstâncias, de tal maneira que ela não consegue ver o sobrenatural, ela só consegue ver o natural. O sobrenatural, Jesus está ali, mas ela vê o sobrenatural como natural. O quê? Ali é um jardim? É. Quem toma conta de jardim é jardineiro. Então o que está ali é o jardineiro. Ela só consegue ver o natural. Quando nós estamos tomados pelas circunstâncias, às vezes o sobrenatural se revela, se manifesta, aparece a nós, mas a gente não consegue ver. A gente só consegue ver o natural. Para ela era o jardineiro que estava ali. É impressionante isso. Como as circunstâncias são muitas vezes poderosas em nossas vidas, em nossas emoções. Maria chorava, Maria não enxergava, Maria não percebia. Como as circunstâncias atingem o nosso emocional, como as circunstâncias embaçam a nossa visão, como as circunstâncias impedem que a gente tenha discernimento das coisas. Quantas vezes tomados por estas circunstâncias, e às vezes eu em aconselhamento eu vejo, por mais que a gente diga certas palavras para algumas pessoas, a gente não consegue convencê-las, porque elas estão tão tomadas pelas circunstâncias, que elas não conseguem enxergar, que elas não conseguem perceber, elas não conseguem discernir. Uma vez, pastor Marcos me disse, que quem enxerga melhor uma ilha, é quem está fora dela. E às vezes é assim, a gente está tão tomado pelas circunstâncias, que a gente não consegue enxergar mais nada. Esses dias, uma pessoa me deu uma instrução, porque nós às vezes somos tomados por pensamentos repetitivos. Sabe aquele pensamento repetitivo, que vem,
E aí a gente não quer nem pensar, mas aí a gente tenta distrair, ele volta, e outra vez, e mais uma vez, e outra vez, e aquilo vai, e você se deita, e vai dormir, e o pensamento não desgruda, e o pensamento está ali, repetindo, repetindo, o tempo todo, o tempo todo. E aí uma pessoa desta área aí, de terapia, me deu uma dica, que disse que funcionou com ela, e pode ser que funcione. Ela disse: olha, eu ponho uma liga no braço, não sei nem se Rosélia conhece isso, põe uma liga no braço, e todas as vezes que o pensamento repetitivo voltar, você puxa a liga, tá, e solta aqui, porque o pensamento está repetindo, né? E ela disse assim: funcionou comigo, eu ainda não experimentei, mas foi uma dica que ela me deu. Você está pensando, não quer pensar, mas ele está ali, aquele pensamento volta e volta. Aí ela disse: você põe uma liga. Aí ele diz: eu não quero pensar. Você puxa a liga, tá. Aí ele disse: se repetir de novo, puxa com mais força, tá, que é para ver se desvia a sua mente. Mas observe que quando nós estamos tomados por esta circunstância, os pensamentos são repetitivos, são reincidentes, eles voltam, e a gente pensa, e depois diga: eu não quero pensar, e ele volta, e ele fica voltando o tempo todo, e daqui a pouco nós estamos tão tomados por aqueles pensamentos, por aquela circunstância, que aquilo não sai mais. Na cabeça de Maria só estava esse pensamento repetitivo: Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu, foi trágico, Jesus morreu, Jesus está morto, Jesus está sepultado, Jesus está sepultado, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu. Então ela chega ali e ela quer ver o quê? Quer ver Jesus morto. Ela foi ali para ver o Jesus morto, numa pedra, o túmulo fechado. Eu não sei nem o que é que ela vai ver lá, porque como é que ela ia abrir aquele túmulo e ver? Ela ia levar lá algumas oferendas, algumas coisas, algumas especiarias para lá, para o corpo, e ela só tem na cabeça: ele morreu, ele está morto, ele morreu, e ele morreu. E aí, tomado por essas circunstâncias, ela não consegue perceber o sobrenatural que está diante dos olhos dela. Ela só consegue ver o natural, e é isso que ela quer ver o quê? Jesus deitado numa pedra, esticado, endurecido, envolvido em lençóis de linhos, e é isso que ela quer ver. E ela não vê isso. Ela chega lá e ela vê um homem em pé, que fala com ela e pergunta: por que choras? Ela está tomada por uma circunstância de tal maneira que ela não consegue perceber isso. Isso parece muito com a gente, irmãos. Isso parece muito comigo. Quantas vezes eu estou assim, nós estamos assim, condicionado pelas circunstâncias de tal maneira que a gente só interpreta as situações como trágicas. A gente está tão condicionado pelas circunstâncias que a gente não consegue enxergar o extraordinário como extraordinário, mas como ordinário, comum. São dois anjos. Mas esses dois anjos não passam de homens comuns para ela. Não consegue perceber o sobrenatural que está diante dos seus olhos. Ela só consegue ver como algo, como natural, um jardineiro que está ali. Condicionada pelas circunstâncias. Eu quero trazer, irmãos, alguns ensinamentos aqui desse texto. Primeiro, as expectativas negativas impedem que a gente veja o prodigioso. As expectativas negativas impedem que a gente veja o prodigioso. Qual é a expectativa de Maria em ir ao túmulo? A expectativa negativa, ver o quê? Túmulo fechado, um corpo dentro do túmulo. A expectativa é esta.
A expectativa negativa impede que Maria veja algo prodigioso. Pedra removida, anjos dentro do túmulo e Jesus em pé. Não consegue ver algo prodigioso, porque a expectativa é negativa. Às vezes a nossa expectativa é tão negativa, que tem coisas tão gloriosas acontecendo ao nosso redor e a gente não consegue ver, porque a expectativa é negativa. A expectativa negativa impede a gente de ver o prodigioso, aquilo que foi realizado como coisa tão poderosa. Segundo, irmãos, a melancolia pessimista impede que a gente veja o angelical. O texto diz que Maria chorava, numa melancolia pessimista. Não tem mais jeito, não tem mais saída, e o pior aconteceu. Agora foi que o negócio está grave, Jesus foi roubado, levaram o corpo de Jesus. Aí ela olha para dentro do túmulo, tem 2 anjos, 2 seres celestiais, 2 seres angelicais, mas a melancolia impede que ela enxergue aquilo que é celestial. As coisas do céu não são vistas por causa da melancolia pessimista. Quando nós caímos nesta melancolia pessimista, o céu pode baixar na nossa frente e a gente não vê céu como céu, talvez até a gente veja céu como inferno. A melancolia pessimista impede Maria de ver os seres celestiais como seres celestiais. Isso é que é trágico. E Maria, nessa expectativa negativa, não consegue ver o prodigioso. Nesta melancolia pessimista, não consegue ver o que está celestializado na frente dela, os seres angelicais. Mas outra coisa, irmãos, a lógica racional impede a gente de ver a glória de Deus. A lógica racional impede Maria de ver a glória de Deus, ou nos impede de vermos a glória de Deus. Irmãos, olha, um anjo desceu do céu, forma de relâmpago, removeu a pedra, tem 2 anjos ali, Jesus está ali, aquele local se tornou glorioso, mas qual é a lógica? A lógica é que ela vai chegar ali, tem soldados lá, tem um túmulo fechado, ela pensa até como é que vai fazer para tirar a pedra. Então a lógica é esta, e quando ela chega ali, tem um ambiente glorioso, mas a lógica impede que ela veja esta glória. A lógica racional, pensa comigo, irmãos, qual é a lógica racional de Maria? 5 horas da manhã, vai para o túmulo de madrugada, 4, 5 horas da manhã, vai para lá. O que está na cabeça dela? A lógica é túmulo. A lógica é túmulo fechado. A lógica é que o corpo de Jesus esteja lá. Essa é a lógica racional. Então, quando ela chega lá, tem todo um ambiente glorioso, mas ela não consegue perceber a glória daquele lugar. Há uma glória naquele lugar, irmãos. Aquele ambiente que antes tinha cheiro de morte, que era ambiente de morte, agora se torna um ambiente luminoso, glorioso, poderoso, mas a lógica racional impede que ela veja isso. Quando nós estamos tomados por circunstâncias,
Nós vivemos uma expectativa negativa, uma melancolia pessimista e uma lógica racional, e a gente não passa disso. Simplesmente a gente diz, não tem mais jeito, eu vou lá apenas para contemplar esse cenário de morte, de dor, de tristeza, de angústia, e Deus já tinha mudado todo aquele cenário. O cenário não era mais de morte, era de festa, era de alegria, era de glória, era de poder, mas Maria não vê isso. Irmãos, às vezes há cultos tão gloriosos, mas às vezes estamos tão tomados pelas circunstâncias, que a gente não consegue ver a glória de Deus no templo, a gente não consegue ver a ação de Deus, não consegue sentir o poder de Deus, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo durante aquele culto, aquele momento, na mensagem. Deus transformou todo o ambiente, e a gente chega ali pessimista, melancólico, racional, e não consegue experimentar o momento tão glorioso do culto. E eu sei disso porque eu já passei isso e já presenciei gente assim, gente que chegou com clima de morte, e a expectativa é de morte, chega na melancolia da morte e continua nela, chega ali na lógica racional, crítica, e aí não sai disso. Pode descer anjo, pode descer fogo, Deus pode aparecer, e a gente não vê nada disso, porque o nosso estado está condicionado às circunstâncias. Aí a gente diz, o culto não foi bom. Não é que o culto não foi bom, é você que não estava bem. A mensagem não foi boa, não é que a mensagem não estava boa, é você que não estava bem. O problema, irmãos, quando Maria chegou lá, havia todo um ambiente maravilhoso. Olha que coisa, irmãos, a pedra removida, não é glorioso isso? Uma pedra, irmãos, que eu imagino quantos homens foram para colocar ali. A pedra está removida. Tem anjos dentro do túmulo, não tem mais morte lá, tem anjos dentro do túmulo. Jesus também está lá, gloriosamente. Mas na cabeça dela é só clima de morte. Só tem aspecto de morte. E ela só chora. Chora. E a pergunta é, por que choras? Por que choras? Se a coisa está tão gloriosa, por que choras? Se tudo foi mudado, se o cenário foi alterado, por que você ainda está assim? Essa era a grande questão. Por que você continua melancólico? Por que você continua pessimista? Por que você continua assim, nesse estado, nesta situação? Se tudo está mudado, você não está vendo, Deus mudou, Deus trabalhou, a coisa foi realizada, os céus estão em festa, mas a pessoa não consegue ver. Por quê, irmãos? Por que Maria não consegue ver? Se você olhar no texto, versículo 1, diz assim, capítulo 20, verso 1, e viu. No versículo 1 diz, e viu. Observe o versículo 11, a parte final. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Verso 12, e viu. Vamos lá para o verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu. Veja como o texto diz, e viu, e viu, e viu. Ela viu. Mas eu quero te dizer algumas coisas ainda nesse texto. Primeiro, irmãos, às vezes, a gente só vê a vida a partir dos eventos trágicos e não conseguimos ver os sinais de Deus. Às vezes a gente só consegue ver a vida a partir dos eventos trágicos, por isso não conseguimos ver os sinais de Deus. Há sinais de Deus ali.
mas ela não consegue ver, porque ela está vendo a vida a partir dos eventos trágicos. Será que a gente não está vendo a vida assim? Vendo a vida a partir dos eventos trágicos, e por mais que Deus sinalize, a gente não consegue ver. Há sinais de Deus ali, mas Maria não consegue ver. Porque estamos vendo a vida a partir dos eventos trágicos. Segundo, às vezes nós vemos a vida a partir das fatalidades, por isso não conseguimos ver as manifestações divinas. Deus já se manifestou, Deus já removeu a pedra, Deus já mandou anjo, Deus já ressuscitou Jesus, mas ainda estamos chorando, porque nós vemos às vezes a vida a partir das fatalidades da existência, e aí nós não conseguimos perceber as manifestações de Deus. Deus já se manifestou, mas a gente não consegue ver. Terceiro, irmãos, às vezes nós vemos a vida a partir das coisificação da existência e não conseguimos ver, enxergar a glória de Deus. Maria foi para ali enxergando apenas coisas, pedra, túmulo, gente morta, só coisas. E às vezes a gente enxerga a vida a partir das coisificação, por isso a gente não consegue enxergar a glória de Deus, porque para nós tudo é coisa, coisa, coisa e coisa. Observe a nossa sociedade, observe o nosso povo hoje, que o povo só enxerga coisa, só enxerga pedra, só enxerga construções, só enxerga objetos, não consegue enxergar além disso, não conseguem ver a glória de Deus. Nós cantamos hoje, vejo a glória. Eu queria até pedir que no final, se for possível, a gente cantar aquela canção, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Quem sabe a gente vê. Irmãos, Julinho veio aqui na frente, isso é glória de Deus. Há uma semana ele não estava aqui, estava com dor. Hoje está aqui, bom, isso é glória de Deus. Mas quem sabe você não está enxergando esta glória de Deus, sabe por quê? Porque você está vendo coisas. Amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã tem coisas para fazer, coisas e coisas e coisas e coisas, e a partir da coisificação da vida, a gente não enxerga glória, milagres, poder, manifestação de Deus. Só estamos enxergando coisas. E quem sabe você olha para o ser humano, nem vê mais gente, vê coisa. Lembra do homem que Jesus deu um toque nele? Lá o bicho era cego, e Jesus foi lá, botou os dedos nos olhos dele e diz assim: que vês? Ele diz: vejo o homem como coisa, ou seja, vejo o homem como árvore. Só vê coisa. A gente às vezes está só vendo coisa, a gente não está enxergando além. É a coisificação da vida que faz a gente não conseguir enxergar a glória de Deus. Se Silvio Santos entrasse aqui na igreja e perguntasse com um aviãozinho: quem quer dinheiro? Todo mundo ia ver. E todo mundo ia dizer: mas que culto maravilhoso a gente teve, porque Silvio Santos estava lá. Ai. Porque nós só enxergamos coisa, dinheiro, objetos. E aí a gente não consegue perceber
que a glória de Deus está aí do teu lado, está conosco, está na nossa casa, na nossa vida, na nossa existência. Deus está aqui dizendo: estou aqui do teu lado, eu estou aqui contigo. E aí você diz: está não, Deus não está aqui não. E Deus está dizendo: estou sim. Você diz: não está não. Você só está vendo coisas. E algumas vezes eu estou assim. Quando a gente só vê as coisas a partir das circunstâncias, irmãos, Deus vai fazendo as suas maravilhas e a gente não consegue enxergar. Quem só entende a vida a partir da lógica, nunca vai ver além do que Deus está fazendo. Enquanto você está aqui, nesse momento, Deus está fazendo coisas tão gloriosas nesse planeta, dando livramentos a pessoas, agindo. Eu já disse aqui na igreja, eu quero repetir, irmãos. Eu vi um vídeo, eu achei fantástico aquele vídeo. O moço estava encostado num muro, assim, parecia esperando alguém, encostado ali naquele muro. A pessoa não chegou, não apareceu. E a pessoa naquele momento olhou assim para o lado e tinha uma árvore, uma frutazinha assim, não sei quantas pessoas viram esse vídeo. Aí ele sai dali com raiva e dá um chute naquela frutazinha assim. E nesse sair de perto do muro e dar o chute naquela fruta, irmãos, é o tempo suficiente para que ele se livre de um grave acidente. Vem um carro desgovernado e bate exatamente no lugar onde ele estava. Ali há uma manifestação de Deus. Bendita fruta que caiu ali. Se aquela fruta não tivesse ali para ele chutar, e ele tivesse permanecido ali, ele teria morrido. Nós precisamos enxergar além. Às vezes a gente não percebe que até a coincidência é serva de Deus. Parece que foi uma coincidência Julinho não pegar aquele avião. Foi providência de Deus, foi manifestação de Deus, foi glória de Deus, foi presença de Deus. Quantas pessoas que perderam já, iam viajar e por alguma coisa perderam o avião. Eu me lembro de Domingos Douglas, que indo para a rodoviária, na ida, tinha cantado na igreja, momento maravilhoso, glorioso, e sai para a rodoviária, passagem comprada, na ida, um prego furou o pneu do carro, do irmão que ia levando para a rodoviária. Maldito prego, né, irmãos? Ô prego miserável. E ele, quando chegou na rodoviária, o ônibus já tinha ido. O que a gente enxerga? Se não fosse esse prego, tinha dado tempo. E aí ele pega outro ônibus, paga outra passagem, não queria gastar, mas gastou. E o primeiro ônibus que saiu, virou, e quase todos morreram. O que você acha daquele prego? Bendito foi o prego que Deus deixou ali, irmão. Nós não sabemos de nada. Deus está providenciando até um prego para nos livrar, para nos guardar, mas a gente não está conseguindo enxergar as coisas. Maria não consegue entender, não consegue perceber, porque ela está enxergando a vida a partir da lógica dos acidentes, dos eventos, dos momentos, e ela não consegue ver além. Jesus está em pé, fala com ela, mas ela não consegue enxergar.
tem anjos falando com ela, ela não consegue perceber. Um anjo glorioso já tinha descido do céu em forma de relâmpago, já tinha removido a pedra, sem que ela precisasse mover um dedo, mas nada disso ela consegue entender, consegue enxergar. Talvez eu e você vivamos momentos assim, tomados pelas circunstâncias, a gente não consegue ver, enxergar, perceber, ter discernimento, a gente não consegue, e aí todo mundo está na repetição, é crise, é dor, é morte, é morte, é morte. Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu, ele está morto, morreu, 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 e isso de dia e de noite. Como mudar isso? Como mudar esta situação? Nem pedra removida, nem anjos, nem a presença de Jesus, nada disso faz mudar. Imagine, irmãos, agora Maria vê tudo isso e está saindo igual muitos crentes saem do culto. Terminou o culto, graças a Deus. E Maria sai dali chorando. Oh, miséria. Quantas vezes nós saímos assim? Deus fez, Deus sinalizou, Deus mostrou, mas a gente está do mesmo jeito, não mudou nada. Talvez a gente volte até pior. Maria vai voltar pior para casa. Mas aí quando ela está andando, chorando, aí ela escuta uma voz que diz assim: Maria. Maria. Isso faz toda a diferença. Observe que até então ninguém tinha falado o nome dela, nem os anjos falaram o nome dela, dizendo assim: ô Maria, por que choras? Ou o próprio Jesus não tinha dito ainda: Maria, por que choras? Mas agora ele diz Maria, aí ela se volta para ele, e aí o texto desenrola um outro momento de Maria. O que é que acontece a partir deste Maria? Irmãos, eu quero dizer para você, primeiro, a docilidade da palavra do Senhor despertou Maria, acordou Maria, quando ele disse Maria. Essa docilidade da palavra do Senhor fez com que Maria acordasse, despertasse, quando ela vai andando. Maria, irmãos, qual é o primeiro momento que acontece com esse Maria? Essa docilidade desta palavra, chamando Maria, faz com que ela entenda: é Jesus. Só Ele fala assim. Aí ela acorda. Essa docilidade de Jesus há de nos acordar, há de fazer assim. A gente está andando e o Senhor, de repente, subitamente fala, e parece que aquilo acorda e tira aquele peso, aquela melancolia. Me lembro de uma vez que eu saí aqui da igreja melancólico, triste, tomado pelas circunstâncias. Quando eu dobrei aquela esquina ali no carro, eu escutei uma voz dentro de mim dizendo assim: vou te surpreender. Meus irmãos, aquilo mudou o meu dia, mudou o meu momento. A voz do Senhor muda a nossa história, muda os nossos momentos, muda o nosso estado. É o que nós estamos precisando hoje. Eu ouvi esta voz doce de Jesus, essa docilidade na sua voz, da sua palavra, Maria. E quando Maria escuta aquela voz, ela volta atrás e diz Rabone, que quer dizer mestre. Veja, irmãos, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é a docilidade da palavra de Jesus. A segunda coisa é a pessoalidade da palavra. Jesus não diz: ei, tu, você.
Ele não fez isso, ele disse Maria. Chamou-a pelo nome, muito próximo, muito íntimo, muito pessoal. Ninguém nesta terra chama Erivaldo como Jesus chama. Ninguém chama nessa terra Miriam como Jesus chama. Quando ele chama é de uma intimidade, é de uma pessoalidade, que faz a gente se voltar para ele e dizer: mestre, só o Senhor me chama assim, só o Senhor me trata desta maneira. Quando Jesus fala com você, você percebe, porque não há ninguém que fale com você igual a Jesus, de uma maneira tão pessoal. E com uma linguagem tão própria dele, além de docilidade na palavra e pessoalidade na palavra, tem uma linguagem especial nesta palavra. Este Maria tem algo muito especial e muito singular. Quando Jesus diz Érica, quando Jesus diz Andréia, quando Jesus diz Kiko, esta linguagem de Jesus é singular, diferenciada de qualquer outro ser humano, de qualquer outra pessoa, e por isso causa impacto. É por isso que Maria se volta, porque essa linguagem é diferenciada, além da docilidade da palavra, além da meiguice desta palavra, além da pessoalidade desta palavra, é uma linguagem peculiar, especial, singular de Jesus, que Maria volta, o choro estanca, a dor desaparece, o mal some, evapora, Maria está livre e diz: mestre. Foi libertadora aquela palavra. E é esta voz que nós precisamos ouvir. Eu quero ouvir a voz de Jesus. O que mais Maria precisava, irmãos, era ouvir Jesus. Quando ele fala, muda toda uma história. Quero terminar esta palavra. Quais são os resultados de tudo isso? Depois que Jesus fala e diz Maria, há resultados tremendos. Primeiro resultado, um novo conhecimento de Jesus. O que Jesus diz para Maria? Depois disso, diz-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Há um novo conhecimento agora para Maria, o conhecimento do Cristo que vai se assentar no trono à destra de Deus, para governar as nações, para reger as nações. Há um novo conhecimento para Maria a respeito de Jesus. Segundo, meus irmãos, há uma nova mensagem a ser anunciada. Jesus diz para Maria: vai e diz aos meus irmãos. Há uma nova mensagem, há uma mensagem de que Jesus está vivo, há uma mensagem de que Jesus ressuscitou. Há uma nova mentalidade, um novo conhecimento de Jesus, mas há uma nova mensagem, e Maria corre para dizer o quê? Olha como é que diz o texto, na parte final, como é que diz o texto? Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, o que é que ela diz? Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Há um novo conhecimento sobre Jesus, há uma nova mensagem sobre Jesus, e há uma nova relação com Jesus. É assim que essa história
termina. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Maria chega ali, tomada pelas circunstâncias da morte, e volta tomada pelas circunstâncias da glória de Deus. Que hoje você seja tomado pelas circunstâncias da glória de Deus. Deus está presente, Jesus está vivo, Deus está sinalizando, a glória de Deus está aqui. Que você possa ter os olhos abertos para enxergar isso, que o seu coração hoje sinta isso, que hoje o sorriso novo possa brotar em si.